Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro amigo concurseiro. Meu nome é professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral. Estaremos juntos a partir de agora com várias dicas de direito eleitoral para a sua preparação para o concurso público. Saiba que nós temos vários tribunais regionais eleitorais preparados aí ao longo até para o fim desse ano de 2014, e o ano de 2015, gente, tá sim de Tribunal Regional Eleitoral para você. Então, cabe agora a sua preparação, cabe iniciar a sua preparação desde já para lograr essa vaga dentro do Tribunal Regional Eleitoral que você tanto espera, ok? Nas dicas de hoje, nós abordaremos a composição da justiça eleitoral. Eu espero que vocês peguem um caderno aí, peguem um lápis, uma caneta, para que possam fazer as anotações necessárias para as nossas dicas de hoje. Tudo bem? Vamos às dicas? Bom, então as dicas de hoje, elas serão englobadas sobre a composição da justiça eleitoral. Vejamos que quando nós falarmos em composição da justiça eleitoral, o primeiro aspecto que precisamos tratar neste assunto é o que são órgãos monocráticos e o que são órgãos colegiados. Então prestem bastante atenção na diferença entre órgãos monocráticos e órgãos colegiados. Quando eu falar em órgãos monocráticos, nós precisamos nos atentar que os órgãos monocráticos são aqueles formados por apenas um elemento. Então, nós temos apenas uma pessoa apenas compondo os órgãos monocráticos. Até mesmo porque o nome já diz, né? Monocrático, uma pessoa compondo esses órgãos. Então, dentro da composição da justiça eleitoral, nós teremos aí órgãos, né, que serão monocráticos. Em uma segunda hipótese, nós teremos também os órgãos colegiados. Professor, o que são esses órgãos colegiados? Se, por um lado, nós temos os órgãos monocráticos compostos por uma pessoa, os órgãos colegiados são aqueles compostos por mais de uma pessoa, ok? Por isso que nós temos o termo colegiado, colégio, ou seja, formado por mais de um membro, ok? Então, monocrático, um membro, colegiado, mais de um membro. E dentro dessa organização da justiça eleitoral, é importante que entendamos que nós teremos os órgãos colegiados e os monocráticos. Falando de órgãos colegiados, quais são os órgãos colegiados? Lá na Constituição Federal, nós temos o artigo 118. Então, olha só, Constituição Federal de 88, temos o artigo 118 que diz o seguinte: são órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral. Neste caso, nós temos aqui o TSE, que será a instância máxima da justiça eleitoral em nosso país. Teremos também os tribunais regionais eleitorais. Os tribunais regionais eleitorais serão aqueles que representarão os estados, portanto, a circunscrição será um estado. Teremos também como órgão da justiça eleitoral os juízes eleitorais. Daqui a pouco nós vamos ver que os juízes eleitorais, como é composto nesse cargo de juiz, vejamos o seguinte: até agora nós falamos sobre o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS, são os Tribunais Regionais Eleitorais. Ambos são órgãos colegiados. Então nós temos nesse primeiro momento aqui um órgão colegiado. Os tribunais regionais eleitorais também são órgãos colegiados. Os juízes eleitorais, eles são órgãos monocráticos, porque formado por apenas um membro. E as juntas eleitorais é o nosso terceiro órgão colegiado. Então, dentro da composição da justiça eleitoral, nós vamos ter aí o TSE, os tribunais regionais eleitorais representando os estados e as juntas eleitorais como os únicos órgãos colegiados. Já os juízes eleitorais, eles serão chamados de órgãos monocráticos. Tudo bem até aqui? Muito bem. Feito isso, vamos passar por uma breve análise do Tribunal Superior Eleitoral.
Nós falamos que o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai representar a instância máxima da justiça eleitoral dentro do nosso país, correto? E como que se dará a composição do TSE? TSE, segundo o artigo 119 da Constituição Federal, ele assevera que o Tribunal Superior Eleitoral ele será composto de, no mínimo, 7 membros. Dúvidas quanto à composição, número será composto o Tribunal Superior Eleitoral? Se tiver, pega o TSE e troca o S com o T. Veja que aparece o número 7. Então, quantos membros nós teremos no Tribunal Superior Eleitoral? Teremos 7 membros. E é importante ressaltar que é no mínimo 7 membros. Desculpa, vamos voltar aqui. É importante que nós vamos ressaltar aí que é no mínimo 7 membros. E como que vai se dar essa composição? Nós teremos mediante eleição pelo voto secreto. Olha só, eleição pelo voto secreto, 3 juízes dentre os ministros do STF. Muito importante essa informação. Então, nós teremos 3 juízes dentre os ministros do STF, 2 juízes dentre os ministros do STJ. Além disso, por nomeação do presidente da República, nós teremos mais 2 juízes dentre 6 advogados, de notável saber jurídico e idoneidade moral. Então, quantos membros nós temos no TSE? 7. 3 juízes dentre os ministros do STF, 2 juízes dentre os ministros do STJ. Ainda nós teremos 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Lembre-se que, nesse caso dos juízes dentre os 6 advogados, a nomeação será do presidente da República, mas quem indica esses membros é o STF. Bom, como se trata de um órgão colegiado, cabe a gente saber também que dentro de um órgão colegiado é importante que tenha um presidente e tenha o quê? Um vice-presidente. De onde nós vamos tirar esse presidente e o vice-presidente? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o vice-presidente será dentre os ministros do STF. Então, dentre os 3 juízes dos ministros do STF, nós vamos tirar o presidente e o vice-presidente. Nós não vamos falar agora sobre a Corregedoria Geral Eleitoral. Vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Tudo bem? Bom, feito a análise do TSE, passemos agora para os tribunais regionais eleitorais. Enquanto o TSE possui uma circunscrição em todo o país, os tribunais regionais eleitorais, a circunscrição será o Estado, né? Então, a circunscrição dos tribunais regionais eleitorais é no Estado, ok? Então, o artigo 120 da Constituição Federal diz o seguinte: haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado, foi o que nós acabamos de dizer, e no Distrito Federal. Como que vai se dar essa composição dos TRS? Também por eleição mediante voto secreto, nós teremos 2 juízes dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, teremos 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Aqui nós estamos falando de juízes de primeira instância que serão escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Teremos também um juiz do Tribunal Regional Federal, tá? Um juiz do Tribunal Regional Federal, e também teremos 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que serão indicados pelo Tribunal de Justiça. Bom, então, como o Tribunal Superior Eleitoral, os TRS também possuem 7 membros. Lembrando que no TSE é no mínimo 7 membros, podendo aumentar esta composição. Mas não vem ao caso discutir isso neste momento. Vamos agora ressaltar os TRS. TRS também possui 7 membros. Por quê? São 2 juízes dentre os desembargadores, 2 juízes dentre juízes de direito,
um juiz do Tribunal Regional Federal e 2 advogados. Só que esses 2 advogados agora, cuidado, mesmo se tratando de TRE, isso não significa que a nomeação desses 2 advogados será feita por um governador. Pelo contrário, a nomeação será feita também pelo presidente da República. Só que a indicação, ao contrariamente ao TSE, que é feito pelo STF, nos tribunais regionais eleitorais é feito pelo Tribunal de Justiça. Cabe agora também escolher um presidente e um vice para o TRE. De onde que nós vamos tirar? Nós vamos extrair esse presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, ok? Tanto o presidente quanto o vice será dentre os desembargadores. Lembra que no TSE o presidente e o vice saem dos juízes oriundos do STF. Muito bem, TSE e TRE, vamos partir agora para as juntas eleitorais. Juntas eleitorais é uma divisão meramente ali administrativa, onde nós vamos ter, vamos remeter uma junta eleitoral para cada município. Normalmente nós vamos ter uma junta eleitoral composto ali, perdão, vamos retificar as informações que eu acabei de passar para vocês, até porque nós não podemos confundir com zona eleitoral, tá? A junta eleitoral, ela será responsável pela condução da eleição administrativamente. Essa junta eleitoral é um dos únicos órgãos que não são perenes, ou seja, a junta eleitoral ela somente vai existir durante as eleições. Ela é convocada, pessoal, 60 dias antes das eleições, apenas para ajudar na organização das eleições. Essa junta eleitoral, como que ela será composta? Ela será composta de um juiz de direito, que será o seu presidente, e pode ser composta de mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Então, quantos membros pode ter uma junta eleitoral? Essa junta eleitoral ela pode ter 3 ou 5 membros. Vai depender. Um juiz mais 2 cidadãos, 3. Ou um juiz de direito mais 4 cidadãos, 5 membros. Ok? Então, quantos membros pode ter uma junta? 3 ou 5, sempre número ímpar. Tudo bem? Então, junta eleitoral, não se esqueça, mais para frente nós teremos uma aula só de junta eleitoral. Então, nesse momento, o que precisa gravar é sobre a composição dessa junta. Para que possamos finalizar, vamos finalizar com os juízes. Os juízes eleitorais é o único órgão da justiça eleitoral monocrático, lembrem-se disso. Além disso, os juízes eleitorais. É importante que vocês saibam que não existe juiz eleitoral como cargo efetivo. Nós pegamos o quê? A justiça eleitoral ele pega emprestado da justiça comum esses juízes que vão exercer durante algum tempo como juízes eleitorais. Então não existe um quadro próprio de juízes da justiça eleitoral. Nós pegamos um juiz da justiça comum e o transformamos durante algum tempo, ele vai exercer o quê? Esse cargo de juiz eleitoral. Cada município normalmente corresponderá uma zona eleitoral, certo? E normalmente alguns municípios terão mais de uma zona eleitoral, óbvio, dependendo da extensão, mas normalmente um município, uma zona. Cada zona eleitoral, a jurisdição dessa zona, ou seja, quem vai mandar ali, será o juiz eleitoral. Então, o juiz eleitoral, ele será correspondente a uma zona eleitoral, ok? Pode ser que haja mais juízes eleitorais? Óbvio, dependendo da extensão do município, nós teremos aí mais juízes eleitorais. Tudo bem? Depois nós vamos tratar mais especificamente sobre os juízes eleitorais, falaremos sobre a competência, o tempo que ele ficará dentro do cargo, né, o que é permitido, o que é não permitido, quem pode, quem não pode compor, ser um juiz eleitoral. Mas nesse momento o que eu quero que vocês guardem é juiz eleitoral, órgão monocrático, cada zona eleitoral corresponde a um juiz eleitoral e que pode ser que alguns municípios tenham mais de uma zona eleitoral. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem, gravaram TSE, TRE, juntas eleitorais e juízes eleitorais? Ótimo! Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Nos veremos em breve com mais dicas sobre a composição da Justiça Eleitoral
especificamente tratando sobre agora o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos mergulhar dentro do Tribunal Superior Eleitoral e saber todas as suas nuances. Um grande abraço, um grande beijo e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.